A gente vê aí a obesidade também aumentando, assim, disparado, né? E vem muito disso, né? Dessa Sim, relação com a comida, né? Falo que a gente tem que fazer as sim. pazes. Como conviver com a alimentação. Na verdade é essa, né? É conviver se alimentando Uhum. adequadamente. E aí, a gente entra num ponto que é muito comum chegar para mim, paciente falando assim, que quer se curar da ansiedade, né? Quer ficar sem ansiedade, quer zerar a ansiedade. E aí eu pergunto, mas o que é ansiedade para você? E a gente, hoje em dia, a gente escuta muito sobre os alimentos e acaba Uhum. julgando, né? Classificando eles, pode, não pode, bom, ruim. Me veio isso aqui na cabeça, que também por conta de muitas coisas que se ouvem, né? O que é a ansiedade? Porque, assim, existe mil, milhares, sei lá quantas, dietas que acabam mudando o comportamento em relação à alimentação. E aí as pessoas acreditam em uma coisa, acreditam em outra, né? Sabe uma coisa, sabe outra, e também os conhecimentos vão evoluindo. Então, assim, fica aquela coisa assim, sei, não sei, e aí às vezes as pessoas acabam tendo essa noção. Quero me livrar disso, quero me livrar daquilo, posso, não Uhum. posso, né? E aí eu queria colocar aqui, então, que quando eu falo que a gente tem que fazer amizade com a ansiedade, não é porque a gente tem que ficar convivendo com o sofrimento que ela causa quando ela está em excesso, tá? O que eu quero dizer é assim, a gente vai fazer amizade com a alimentação porque a gente precisa dela para sempre. A gente tem que fazer amizade com a ansiedade porque a gente também vai precisar dela para sempre. Porque, na verdade, a ansiedade, ela vem com a gente quando a gente nasce. Ela é, na verdade, um sinal de alerta, né? Para mostrar para o nosso corpo, o corpo manifestando ali, olha, gente, tem um perigo aqui. Você precisa reagir. Tem um perigo aqui, gente. Aí o corpo manifesta que existe esse perigo, você fica mais ansioso para ficar alerta e poder resolver a situação frente a esse perigo, né? Eu costumo dar o exemplo de Sim. atravessar a rua, né? A ansiedade também é boa no sentido de quando a gente tem um evento. Hoje mesmo, que naquela ansiedade, olha, a gente conversou antes, a gente Ah, montou umas pautas. Eu sempre falo, claro que eu estudo antes e monto o que eu quero falar aqui, as pautas, para não esquecer o que eu vou falar. Então a gente conversou, a gente montou a pauta. Eu falei, nossa, gente, já tá quase na hora, eu preciso ir me arrumar. E aí, e essa ansiedade do evento também é importante a gente ter, que é o que impulsiona a gente a fazer as coisas, né? Que nem me impulsionou a me organizar, uhum. né? A ansiedade de quando a gente está naquele clima da paquera, né? Do romance, as borboletas no estômago, né? É importante a gente ter. Isso traz emoção benéfica. Então, nesse momento, a ansiedade é boa. A ansiedade fica ruim e eu entendo que, às vezes, por não entender isso, as pessoas falam muito que quer se livrar da ansiedade, que quer se curar, quer zerar a ansiedade. Então, essa ansiedade boa, que é a que a gente chama de fisiológica, a gente não tem que zerar. A gente precisa dela, né? Se tiver um perigo, e aí, como é que faz? Então, eu acho muito interessante a gente falar isso aqui, quando a gente fala eu falo fazer amizade, é porque quando ela sai do nosso controle, porque ela está em excesso, ela começa a nos causar sofrimento, ela começa a nos causar algum prejuízo no nosso dia a dia, aí a gente precisa sim diminuir essa ansiedade, tratar, cuidar, diagnosticar, né, que tipo de transtorno de ansiedade Uhum. que existe ali e traçar as estratégias de como a gente vai solucionar essa Exatamente. situação, né? De como a gente vai conseguir fazer amizade com a ansiedade para que ela volte a ser boazinha, para que ela volte a me ajudar ao invés de me prejudicar, né? E aí eu acho que é meio que por aí com a alimentação. São tantas emoções ali misturadas, né? São tantas sensações. Às vezes a pessoa está tendo ali uma dificuldade de respirar, ou está tendo uma dor no peito, né? Ela não vai pensar que é por ansiedade. Hoje em dia ela vai achar que é por causa da Isso. gripe do bichinho, né? Ou ela vai achar que é por causa que ela está infartando. E aí ela não vai pensar logo de primeira, é ansiedade, né? Então muitas vezes ela nem sabe que ela está ali ansiosa e que ela está comendo aquilo ali sem na verdade estar com fome, porque a intenção do comer Exato. é nos nutrir. É quando a gente tem a fome física, né? O nosso corpo está manifestando que ele precisa de Isso. nutrientes.
Então é essa fome que a gente precisa realmente comer. Não essa fome emocional, essa fome de vou buscar um conforto na comida. Eu mereço, né? Ai, meu Deus, eu acabei de sair de uma crise de ansiedade. Eu mereço comer, sei lá, um chocolate, comer um lanche, enfim. Então, acontece também. Por causa do quê? Conforto, né? Sim. O alimento trazendo conforto. E aí a pessoa não sabe que ela está ansiosa, ela não sabe se essa fome que ela está sentindo é uma fome mesmo, ou se o que ela está sentindo é um Uhum. descontar na comida. Tão mais prático e tão prazeroso. E a pessoa percebe que naquele momento ela sentiu o efeito, então, entre aspas, ela acostuma sempre na comida. Ah, não, eu estou ansiosa, como, vamos supor, Uhum. por exemplo, chocolate, mas gente, pode ser qualquer alimento. A gente está falando tanto de chocolate que é como se só descontasse no chocolate. Não, desconta em qualquer alimento. Da É. preferência, né? Então, assim, vou usar o chocolate. Ela está tão acostumada quando ela está se sentindo ansiosa, ela percebe que aquela crise está vindo, que ela começou a aumentar a ansiedade, ela já sabe, eu vou pegar o chocolate, porque quando eu como Isso. chocolate passa. Só que a emoção, ela Uhum. busca o chocolate. Exatamente. Aí o chocolate começa a andar na Isso. bolsa. Porque toda vez que ela sente aquela ansiedade, ela vai no chocolate. E aí, de repente, na bolsa tem 3 ou 4 chocolates, né? Começa com um. Mas ela não O está problema. solucionando realmente o problema, que seria Exatamente. tratar a ansiedade dela. Ela está mascarando essa ansiedade, descontando ela naquele alimento, né? E aí, com isso, o que acontece? Daí a pouco, ela vai começar a ter mais Uhum. ansiedade, e aí, de manhã, ela teve um momento de ansiedade, ela comeu um chocolate. Ai, mas Não. à tarde eu também estou nesse momento de ansiedade, também vai lá comer outro chocolate, à noite também. Então, antes andava com um chocolate na bolsa, passou a andar com 2, passou a andar com 3, com 4. Daqui a pouco a bolsa está cheinha É. de chocolate. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.